Quero dizer que, antes de iniciar meu pronunciamento, acabei de encaminhar à mesa uma moção de aplausos pela realização, pela passagem dos 85 anos da Ordem dos Advogados do Brasil. Tivemos uma importante sessão solene nessa casa, que infelizmente não tive condições de participar, porque no exato momento acompanhava o presidente Renan Calheiros, que recebia uma delegação importante de senadores e senadoras que vieram da Federação Russa, inclusive com a presença da presidente do Conselho da Federação Russa, que é o Senado da Rússia. Mas, então, eu encaminhei, senhor presidente, à mesa essa moção de aplausos e reconhecimento pelo papel importante, que historicamente vem cumprindo a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, senhor presidente, desde a instalação da CPI do CARF, que eu tenho a atribuição de relatar, é que nós, além das investigações, nós temos dedicado muito dos nossos tempos para analisar o tema da evasão fiscal. E temos realizado debates importantes. Realizamos recentemente um seminário que contamos com a participação de vários estudiosos tributaristas que colocaram as suas posições, muitas delas divergente entre elas. E eu quero, mais uma vez, dessa tribuna, destacar os dados impressionantes que nos foram trazidos durante a apresentação do Dr. Heleno Torres, que é da USP, Universidade de São Paulo. Portanto, eu venho à tribuna, mais uma vez, para falar do tema, e, senador Cristóvão, trazer notícias que considero extremamente alvissareiras. No dia de ontem, a Câmara dos Deputados, eu não vi exatamente qual foi o conteúdo do texto aprovado, mas a Câmara dos Deputados analisou o projeto de lei que trata da repatriação de recursos para o Brasil. Um projeto que, em breve, deverá estar sendo analisado pelo Senado Federal. Aliás, já iniciamos o debate porque o senador Randolfo Rodrigues tinha um projeto no mesmo sentido e o debate já havia iniciado nessa casa. Então, eu venho trazer notícias do que diz respeito ao combate a essa chaga que suga recursos da nação necessários ao nosso desenvolvimento e à nossa economia. O jornal Valor Econômico, da semana passada, presidente Jorge Viana, publicou a informação de que o movimento global contra a evasão fiscal pode aumentar, chegando a mais de 90 jurisdições que prometem adotar a troca automática de informações entre os fiscos. A coleta de informações financeiras começará em janeiro do ano de 2016, em aproximadamente 50 jurisdições, ou seja, em 50 países. Para isso, governos de várias nações estão mudando leis nacionais para que cada banco reporte as contas bancárias de todos os seus clientes não residentes de forma automática e enviando informações a partir do ano de 2017 aos países de origem de seus clientes, ou seja, aos países dos proprietários de contas no exterior. Serão colhidas todas as informações consideradas úteis, como saldo da conta, os ganhos financeiros, os dividendos, as transações para calcular a mais-valia. Dessa forma, os países poderão atacar os principais elementos da cadeia de simulação, como os trustes e empresas de fachada. Nosso país também está inserido neste movimento global de transparência fiscal de forma positiva. O Brasil deu mais um passo decisivo no seu fundamental processo de incorporação das medidas de combate à fraude fiscal internacional, evasão de divisas e lavagem de dinheiro com adesão ao programa FATCA, este programa FATCA é a Lei de Conformidade Tributária de Contas, que permitirá aos Estados Unidos enviar ao Brasil de forma espontânea e automática todas as informações relativas às contas correntes e situações patrimoniais de brasileiros disponíveis no sistema financeiro americano.
Este programa FATCA americano é um sofisticado sistema de controle fiscal que exige o fornecimento de informações por instituições financeiras, de contas de correntistas nacionais ou residentes em outro país signatário, para os fins de trocas espontâneas, automáticas ou a pedido. As instituições financeiras nacionais ou estrangeiras que não cooperarem ou cumprirem as regras de fornecimento de informações corretas serão oneradas, vejam bem, as senhoras e os senhores, serão oneradas em 30% sobre o montante integral de quaisquer transações financeiras realizadas nos Estados Unidos. No Brasil, o Congresso Nacional aprovou a adesão do FATCA pelo Decreto 146, de 26 de junho de 2015, portanto, desse ano, cujo acordo foi firmado em 23 de setembro de 2014 e, após a adesão formal, viu-se regulamentado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no último dia 3 de julho, pela Instrução Normativa 1571 de 2015. E a primeira troca de informações foi prevista e já aconteceu em setembro de 2015. Além desse importante passo, também já estão assinados, senhor presidente, 2 outros tratados ao lado dos membros do Global Fórum da OCDE, que é a Organização para a Coordenação e Desenvolvimento Econômico, além do Fórum da OCDE e do G20. A Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Fiscal, ao qual o Brasil aderiu no ano de 2011 para trocas automáticas ou a pedido de informações fiscais com os 128 países membros. E eu repito, senador Regufe, esse acordo ele é muito importante. Hoje, o que está vigindo é um acordo entre Brasil e Estados Unidos, que, repito, foi assinado através de um decreto assinado recentemente. E está em tramitação um outro no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, um outro acordo que o Brasil assinou no âmbito do G20 e da OCDE, um acordo com 128 países membros para essas mesmas trocas de informações automáticas. Isso, para quem nos escuta, e para falar de forma simplificada, significa algo extraordinário, senador Jorge Viana, que é a possibilidade de troca de informações entre os países. E o que nós estamos assistindo hoje, a recursos oriundos da corrupção serem enviados para fora do Brasil, esses recursos poderão ser detectados com maior facilidade e rapidez. E muito mais do que isso, com esses acordos aprovados, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de enviar recursos de fontes ilícitas para fora do Brasil vai ser muito mais dificultada, porque haverá uma transparência e uma fiscalização quase que em tempo real. Essa convenção, que, repito, está em tramitação na Câmara dos Deputados, através da mensagem presidencial 270 de 2014, e teve a sua movimentação, foi aprovada em maio deste ano, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, comissão essa presidida pela deputada do meu partido, João Moraes, e o projeto foi relatado à mensagem pelo deputado Luiz Carlos Rauli, repito, aprovada no mês de maio desse ano. Esse projeto, que agora é um projeto de decreto legislativo, vez que a mensagem foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o projeto que foi transformado em decreto legislativo foi aprovado também na Comissão de Constituição e Justiça no mês de junho e agora se encontra na Comissão de Finanças e Tributação sob a relatoria do deputado federal Paulderney Avelino. Deputado do meu estado, procurarei o deputado para que ele possa, no mais rápido possível, pela urgência, pela importância da matéria, apresentar o seu relatório para que a comissão aprecie essa matéria fundamental para as finanças públicas, senhor presidente, e a gente possa garantir ao Estado brasileiro, à nossa população, mais um instrumento eficaz, eficiente de combate à corrupção, à evasão de divisas e, portanto, de
do patrimônio que é do próprio povo brasileiro. Importante destacar que entre os países signatários estão os principais paraísos fiscais do planeta. Vejam como essa questão está avançando do ponto de vista positivo, senhores senadores, senador Jorge Viana, ou seja, a possibilidade, eu repito, que os recursos brasileiros sejam ocultados em outros países deverá reduzir-se significativamente, de forma drástica, eu até diria. O outro tratado a que eu me refiro é a Convenção sobre Troca Automática de Informações Financeiras e Tributárias, semelhante à Convenção Multilateral para os países do G20, igualmente firmada pelo Brasil e ainda em tramitação na Casa Civil. Afora isso, o Brasil também é cooperante do programa BIPES, ou seja, o Programa de Erosão da Base Fiscal e Transferência de Lucros, que também tem este mesmo objetivo de tentar fazer com que o recolhimento de tributos por parte das empresas ocorra no país onde a produção seja feita e que não haja esse planejamento tributário terrível que faz com que empresas recolham tributos em países que sequer tributos cobram, senhor presidente. Com essas medidas, o Brasil encontrar-se-á totalmente integrado às ações mais sofisticadas do novo paradigma da tributação, que é o fisco global. Este paradigma permite que haja a realização de fiscalizações, notificações ou cobrança de crédito tributário em estados estrangeiros. Devido ao aumento da escala econômica, da atividade econômica em escala global, a expansão e complexidade das legislações fiscais nacionais, problemas políticos ou de ordem econômica, aumentou-se enormemente a evasão e os planejamentos tributários internacionais agressivos, afora a chamada concorrência fiscal danosa. Portanto, esse novo paradigma fiscal tem o propósito de recompor a base de tributação nacional, o que permitirá o aumento da arrecadação, senhor presidente. Aí tem muita gente que diz que isso quebrará o sigilo fiscal. De forma nenhuma, senhor presidente, porque hoje a qualquer pessoa é lícito ter recursos fora do país. Entretanto, esses recursos eles podem ser ativos provenientes de fontes lícitas e declarados à Receita Federal, e esses declarados lícitos não estarão sujeitos a essas medidas, entretanto, podem ser ativos provenientes de fontes ilícitas ou ativos também oriundos de fontes ilícitas, e esses sim estarão sujeitos a essa fiscalização extremamente eficiente, como eu disse, para evitar. Nesses 2 minutos eu agradeço e espero concluir, para dizer que dentro desse tema está inserido o debate, eu volto a repetir, o debate sobre a discussão e votação da matéria que trata da repatriação de recursos que estão depositados fora do Brasil. Ontem, repito, a Câmara dos Deputados deu um passo importante, não sei exatamente qual o conteúdo aprovado, inclusive se ele está vinculado à arrecadação, ao fundo, para que possamos dar um passo importante na equalização das alíquotas interestaduais do ICMS, mas, enfim, este movimento para a aprovação dessa lei, ele é um movimento que vem sendo realizado em diversas nações do mundo, e o objetivo é buscar recuperar as riquezas nacionais que estão dispersas em outros países, em outras nações do mundo. E eu, para concluir, quero aqui citar mais uma vez o doutor Heleno Torres, que muito nos honra em fazer parte, senador Jorge Viana, doutor Heleno, que faz parte da Comissão de Alto Nível de Desburocratização. Doutor Heleno, que dará uma contribuição ao lado de outros juristas que também fazem parte dessa comissão de alto nível, de especialista, coordenada, dirigida pelo ministro do STJ, ministro Mauro Campbell. Ele oferecerá brevemente também ao Congresso Nacional uma proposta para que modernizemos a nossa
nossa lei do fisco, sobretudo do contencioso fiscal administrativo. Portanto, eu quero aqui comemorar esses avanços importantes do ponto de vista global e dizer que, mais do que nunca, o Brasil tem que estar inserido nele. Portanto, nossa obrigação do Congresso Nacional é aprovar todas as medidas que aqui tramitam. Muito obrigada, senhor presidente.